Ok, gente. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Como sempre, uma classe extremamente comportada, né? O silêncio é algo que não precisa pedir. Não precisa nem usar o recurso de mutar o microfone, porque ninguém conversa mesmo. Muito bem comportado. Fazer aquela pergunta que todo apresentador faz nessas lives e tudo isso que eu estou passando. Estão vendo o conteúdo? Então, o pessoal nem para fazer isso estão. Então tá bom, vamos direto ao assunto. O Inici essa semana tá assim, estou quase expulsando ele da sala, né? Porque ele está fazendo alguma coisa diferente, ele está estudando as escrituras, entendeu? Ele está experimentando uma sensação nova que é estudar as escrituras. E aí ele veio com um assunto que eu queria dividir com vocês, que é punição de pecado. É um assunto fácil, né? Uma coisa assim bem legal, mas ele como novo convertido, né? Novo cristão, está fazendo perguntas, e ele foi estudar a Bíblia, e ele foi direto pro Pentateuco, ele já aprendeu o que é Pentateuco, tudo isso que a gente tem falado aqui, e ele foi direto para os famosos 10 mandamentos. Qual não foi a surpresa? Que a hora que ele chegou nos 10 mandamentos, ele leu, veja bem, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele ficou extremamente preocupado, do tipo, o que eu tenho a ver com as próximas gerações? O que quer dizer que se eu pisar na bola aqui, meus filhos vão pagar por isso, terceira e quarta geração, meu neto, meu bisneto, que eu tenho com isso? Continua a ler, foi pesquisar, né? Ele é um cara, vocês sabem o quanto ele é estudioso. Aí o que ele encontrou? Ora, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Ele já está confuso extremamente. Foi à frente, chegou num texto em Ezequiel que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Aí já deu nó. Ele, porque como assim vão morrer? Se eu fui salvo, eu não aceitei Jesus justamente para não morrer. Vocês falavam assim, Jesus salva, e eu entendi que eu estava salvo. Mas está dizendo que a alma que pecar vai morrer, e ele já entendeu que ele é um pecador. O filho levará a iniquidade do pai. Desculpa, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então é o seguinte, eu disse que vocês vão ajudá-lo durante essa semana, né, que é fácil, a gente já está na igreja há tanto tempo junto, vocês já são veteranos, tal. Ele que é o bicho, né? Não é isso? Ele que é o novo convertido bicho, tal. Chegou agora, não pode mais falar que é bicho, né? Recém-chegado à nossa comunidade. Então, deixo isso para vocês. A gente está estudando bibliologia, vocês entendem bastante as escrituras. Vou deixar mais esse desafio para vocês, que o NC está, assim, já querendo pedir para sair, né? Não está aguentando as dificuldades que ele vê para frente nessa coisa que a gente chama, nesse livro que a gente chama de Bíblia, e que fala umas coisas muito diferentes, e ele não consegue acompanhar nem entender. Legal? Me digam, aonde nós paramos a aula passada? Pelo menos isso você lembra? A Betânia acho que é a única que não vale, entendeu? Responder. Lá, porque ela nota, eu vejo ela de cabeça baixa. Não sei se ela fica fazendo desenho, pode ser, né? Não, eu não estudo aula. Mas ela nota. Diga lá, Betânia. Nós vimos revelação e inspiração. Isso mesmo, nós vimos revelação e demos uma introdução em inspiração, né? A gente começou por aqui. Então, vamos fazer uma recapitulação assim, muito rápida, mas eu vou caminhar. Eu dei uma mordaça para o Inichi e um chiclete, então até ele vai fazer menos perguntas nessa aula, mas não deixem, por favor, de fazer pergunta, interrompam. É assim que funciona a aula, você precisa... se você não vê você de mão levantada aí, por favor, abre o seu microfone e me interrompa, combinado? Para não deixar a coisa à frente. Mas eu vou dar uma breve recapitulada e vamos ver se a gente consegue passar por inspiração hoje para a gente entrar no que vocês tanto querem, que é o cânon, né? Muita gente pedindo, cadê o cânon? Semana que vem a gente pode falar de cânon, legal? Então, inspiração, a gente viu algumas definições de inspiração, né? Como inspiração nada mais é do que o processo em que Deus se revelou ao homem, e é o processo, a revelação de Deus revelou ao homem, a inspiração é o registro dessa revelação. É isso que a gente viu.
Aí nós olhamos, nós brincamos com a palavra, que no português e no latim dá a ideia da gente inspirar, trazer para dentro, como é que a palavra pode ser inspirada. Então a gente falou que a ideia no latim era de realmente expirar, mas com o passar do tempo isso mudou, nós falamos tudo isso aqui juntos. Falamos da palavra que praticamente Paulo cunhou, né, em 2 Timóteo 3,16, que é Theopneustos, que é Deus expirou, ele exalou, é isso que quer dizer a palavra inspiração, então é para fora, não é para dentro. Essa palavra praticamente só acontece uma vez na Bíblia toda, principalmente no Novo Testamento. De novo, nós explicamos por que essa palavra a gente tem essa impressão de inspirar. Ela veio do Império Romano, que mudou a ideia dela no latim, nós falamos tudo isso. Reforçamos, então, que a inspiração nada mais é que a preservação da revelação, não é? Que Deus queria revelar aos homens. E aí, lembrar que toda a Escritura, toda ela, a gente não consegue entender, mas de uma vez só, ela já estava na mente de Deus. Quando? Sempre. Né? Como Deus não está ligado ao tempo, essa é uma dificuldade que a gente tem, a inspiração, as Escrituras sempre estiveram lá. E essa inspiração depois foi dada para os autores, como a gente já vai falar novamente, mas toda a Escritura já estava revelada na mente de Deus. Você imagina o MC ouvindo essas coisas, ele olha para um lado, olha para o outro, falando, não é possível, como que é isso? Aí, a gente tem uma definição, nós passamos por essa definição rapidamente na segunda-feira passada, que dizia assim, que a inspiração através da supervisão de Deus, os autores humanos das Escrituras, usando suas próprias palavras e personalidades, compuseram e registraram sem erros, isso é extremamente importante, sem erros, a revelação de Deus ao homem nas palavras dos autógrafos originais. Beleza? Todo mundo lembra dessa definição? Lembra da definição, mas como sempre, assim, aquele ânimo, né, yes, assim, tal. Diegão está na penumbra, não dorme. Então, vamos passar rapidamente, né? Ideia de supervisão. Então, é uma ação orientadora que Deus teve aos autores humanos, ok? Então, ele orientou os autores humanos para garantir a precisão do que foi escrito. Guarde isso, que nós vamos olhar mais para frente, hoje ainda, várias ideias que as pessoas têm, cristãos têm de inspiração, isso é muito importante para você ter sua definição de supervisão. Compuseram, o que eles compuseram? Então, os autores não eram simplesmente escrivãs, eu coloquei aí, então eles não eram maquininha, eles não estavam sem saber o que estava acontecendo, eles não estavam psicografando nada disso, ok? Eles não estavam recebendo um ditado, né? Senta e escreve aí. Eu sei que há uma ou outra passagem nas Escrituras em que Deus diz, senta e escreve, é verdade, mas as Escrituras como um todo não foram um ditado, né? Por exemplo, o Alcorão foi uma revelação dada pelo anjo durante um tempo, e a pessoa, quem foi? Maomé foi escrevendo o que foi revelado, simplesmente falava e ele escrevia. As Escrituras não foram assim. Eles usavam, então, suas próprias palavras, personalidades, formações, trabalho, etc. Por exemplo, se você pega um texto de Lucas, você vai ver a diferença do texto de João, por exemplo. Você vai ver a característica do autor. Você vai olhar texto do Antigo Testamento, você vai conseguir perceber um vocabulário de alguém que era pastor de ovelha e de alguém que era rei. Né? Você vai ver o vocabulário de Daniel muito diferente de outros autores. Moisés tinha um estilo de escrita. Então, Deus preservou, inclusive, o vocabulário. Aí, a ideia de sem erros. Gente, isso aqui a gente vai olhar com calma para frente, mas talvez seja um dos pontos mais importantes e mais criticados hoje das Escrituras. As Escrituras não têm erros. A gente já teve um tempo com Natanael, 2 aulas, lembra disso? Ele chegou a falar várias vezes das variações que tem das Escrituras. Por quê? Por que tem variações das Escrituras? Porque só os autógrafos foram inspirados. Lembram disso? Então, esse é um grande desafio também, porque os textos que foram inspirados, na verdade, são os que saíram do instrumento que seja, da caneta, da pena, do cinzel, seja lá o que for que ele usou
o autor para registrar. Muitas vezes a gente já comentou também que não era o próprio autor do livro que registrava, ele podia ter um amanuense, uma pessoa que escrevia por ele, aí sim ele editava e a pessoa escrevia, mas este texto foi inspirado. Tudo o que nós temos hoje, então, né, Natanael falou isso bastante com a gente, não é uma obra inspirada. É difícil, tem que ter cuidado com o que eu estou dizendo, mas eles não são. Se você for lá no museu e pegar o pergaminho na mão, aquele pergaminho não é inspirado, aquilo é uma cópia. Todas as cópias que a gente tem, elas não são inspiradas. E isso já leva às versões das escrituras. Todas as versões das escrituras que a gente tem, elas não são inspiradas. E como a gente já falou atrás, elas têm, de alguma forma, inclusive, interpretação. Não dá para você fazer tradução de um texto, por mais que você queira fazer palavra para palavra, como a gente já olhou, ela leva a uma dose de interpretação de quem está lendo o texto, que vai usar o vocabulário da língua que ele quer fazer a tradução. Então, os dois pontos são bem atacados hoje em dia. O primeiro é a inerrância bíblica. Muitas pessoas acham diferenças na Bíblia. Eu mesmo já brinquei com vocês, com vários textos das Escrituras, não é? Que a gente vê diferenças na informação bíblica das Escrituras e a gente entende que elas são erros. Não são erros. E a segunda parte é a inspiração. Muita gente, então, diz, se é tudo cópia, não é isso? Então, cada um escreveu o que quer, alterou o texto que quer, como é que você tem certeza de que o que está aí na sua mão é realmente a palavra de Deus? Perguntas do INICI, né, que a gente tem que saber responder. O INICI faz essas perguntas para a gente, né, os novos convertidos, os novos cristãos. E a gente fica, pois é, então. É porque né? Eu sempre aprendi assim, né? Então é. Legal? Veja algumas definições de inspiração que eu guardei aqui para a gente olhar, né, de teólogos que gastam parte da sua vida estudando as Escrituras e conhecendo a Bíblia. Então, a inspiração é a influência sobrenatural. Nossa, vamos parar por aí. Aí já deu problema, porque dentro da igreja hoje, você falar de alguma coisa mística, você falar de sobrenatural ou falar de meditação, dá arrepio. Não é isso? Como que assim meditar? Como assim uma coisa sobrenatural? Alguém me ajuda com a ideia de sobrenatural? O que é sobrenatural? Um de cada vez, né? Isso. É uma coisa que não é natural, que não ocorre normalmente na óbvio, natureza. É uma coisa assim, excelente. É isso mesmo, Mariana. É isso mesmo. Sobrenatural que ela está acima, que ela não é natural. Ora, então é uma influência não natural do Espírito Santo sobre os escritores das Escrituras, que tornou os seus escritos, novamente, olha lá, os seus escritos, um registro exato da revelação e que resultou realmente ser a palavra de Deus. Ok? Olha como ela... Se a gente não visse aquela outra definiçãozinha mais fácil, não tivesse os conceitos, a gente pega uma pessoa dessa de púlpito ou um livro falando isso, você podia ter dificuldade de entender. E olhando as definições com os conceitos que a gente já tem, você começa a entender qual é a teologia daquela pessoa que está escrevendo o livro ou qual é a teologia desse palestrante ou pregador que você está assistindo. Uma outra definição legal. Veja, Deus, de novo, supervisionou os autores humanos da Bíblia. Os autores são humanos. Que não foram anjos que escreveram, não foram espíritos, não foram almas, foram humanos. De modo que eles compuseram, olha lá, compuseram, e registraram de novo, sem erro, sua mensagem à humanidade nas palavras de seus escritos originais. Veja que interessante. A mensagem à humanidade tem que ser uma língua e tem que ser uma forma que o ser humano compreenda. Senão não faz o mínimo sentido. Deus poderia escrever algo de uma forma que a própria criação dele não entende? Pode. Deus poderia revelar isso de uma outra forma que a gente não imagina? Pode, mas ele fez de uma forma que a gente tenha como criatura a capacidade de entender. Ok? Então a criação dele entende. Mais uma. É uma superintendência de Deus no Espírito Santo sobre os escritores das Escrituras. Veja que todos eles reforçam, parece óbvio, os escritores das Escrituras como
como resultado, essas escrituras possuem autoridade e confiabilidade divina. Possuindo tal autoridade e confiabilidade divina, estão livres de erros. Se vocês pararem, depois olharem com calma, vocês vão ver que as definições falam a mesma coisa com palavras diferentes. Mas por que eu guardei? Todas elas falam a mesma coisa. Então, se você precisa de... Você é legal você criar a sua definição de inspiração, mas ela tem que conter esses pontos principais. É revelação de Deus, ela não tem erro, ela monitorou, se você quiser, eu vi outro dia uma definição mais moderna dizendo que Deus monitorou, ou Deus teve a superintendência, ou supervisionou, e que nada do que tem nas Escrituras possui erro. Essa parte é bem difícil de convencer o NC. Por último, inspiração é, portanto, geralmente definida como uma influência sobrenatural exercida pelos escritores, exercida sobre os escritores sagrados pelo Espírito de Deus, em virtude da qual seus escritos recebem a confiança divina. Mais uma vez, a mesma. Então, se você tivesse que fazer uma definição de inspiração, se tiver alguém que fala assim, mas como assim inspiração? Você tem que, na frase que você for falar para ela, no ponto de ônibus, no táxi, em casa, onde for, ela tem que conter, a sua explicação tem que conter esses pontos. Okay? Se ela escapar disso, você pode gerar na pessoa pontos de questionamento muito fortes. Inspiração. Veja, escrito em que Deus tem interesse em que sua revelação e preservação para todas as épocas, sua revelação e preservação para todas as épocas e tempos. O que eu quero dizer com isso? Tudo que os autores bíblicos escreveram permaneceram? Vou repetir a pergunta. Tudo que os autores bíblicos escreveram permaneceram? Nós temos acesso? O que Deus permitiu e teve interesse, sim. Muito bem, Betânia. Cadê o doce para entregar para a Betânia? Isso mesmo. Essa é a ideia. Você imagina quantas coisas foram escritas, e a gente vai olhar isso, quiçá na aula que vem, a própria Bíblia cita vários outros livros que eram consultados, que eram mencionados pelo público-alvo das Escrituras, e a gente não tem esses livros, né? Você acha que Paulo só escreveu o que ele escreveu para nós e a gente tem tudo a Escritura? Não, né? Esse é um exemplo clássico. A gente vai olhar que a gente tem 2 cartas aí para Coríntios, por exemplo, que elas não foram preservadas, né? O próprio Paulo faz menção a elas não foram preservadas. Então, nem tudo que foi escrito foi preservado. Então, o que foi preservado é que Deus tinha interesse, ele tinha superintendência, ele queria que fosse preservado. Esse é um outro ponto importante. E lembrando que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Por que eu guardei esse texto? Qualquer profecia, tudo que foi escrito, estava debaixo da supervisão de Deus. Certo? Entretanto, homens santos entre colchete, não vou explicar, vocês já aprenderam, né? O que significa os colchetes, já tivemos 2 aulas para falar disso, lembra disso? O que significa os colchetes, agora vocês já matam isso, mas são homens, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok? Trauma, angústia, mágoa. Algum comentário? Não? Ok. Vamos olhar algumas evidências internas e externas, bem rapidamente, que a gente tem das Escrituras. Então, internas. Olha que interessante. Os autores tinham credibilidade das pessoas do seu tempo. Já notaram que se eles não tivessem credibilidade das pessoas contemporâneas a eles, estaria registrado de alguma forma. Porque deixa eu comentar com você o que eu falei para o Inici outro dia. Inici, o mundo existia fora das Escrituras, certo? A gente, às vezes, parece que quando começa a ler as Escrituras, é um mundo à parte, é uma dimensão à parte.
Não, só tinha isso aqui. Não, existia um mundo ao redor. Lembra que eu falei daquele livro, Os Outros da Bíblia? É um livro bem legal, que ele vai contar o que tinha ao redor das escrituras quando elas estavam sendo escritas, quem eram os povos, o que estava acontecendo, onde eles estavam, que parte do mundo era habitado. É bem legal, então isso acontecia. É que a gente às vezes está dentro das escrituras, acha que o mundo está restrito a elas. Não estava. Então os autores tinham credibilidade. Então, em nenhum momento a gente tem qualquer relato na história de alguém contemporâneo ao autor bíblico deixando registrado: ô, pessoal, esse tal de Moisés aí está escrevendo isso daqui e tal, tio, o que ele escreve não tem valor, eu peguei ele falando isso, ele falsificou, ele adulterou, ele recebeu isso de outra religião, como eu já ouvi, foi outro Deus que deu para ele fala que foi isso, ele pegou emprestado, não tem essa história. No Novo Testamento, idem. Como Paulo tem o maior número de escritos do Novo Testamento, você não vê na literatura contemporânea a ele nenhuma crítica a ele. Nada do que ele escreveu deixou de acontecer. O próprio relato do Senhor Jesus. Você não vê a mídia da época, se a gente pode usar essa expressão, dizendo que não aconteceu. Dizendo que o nascimento do Senhor Jesus não foi verdade, que não existiu Herodes, nada disso. Então, tudo que era relatado tinha confiança e a credibilidade das pessoas do seu próprio tempo. Então, esse é um fator da gente julgar se um texto é verdadeiro ou não, ou é uma lenda, certo? É só uma história inventada. Não, as pessoas da época dizem, pode não concordar, pode não gostar, mas elas dizem, realmente aconteceu. É o que está acontecendo com a nossa história. Daqui a algumas décadas, nós vamos contar o que nós estávamos passando aqui. A gente pode ter impressões diferentes sobre o fato, mas o fato existiu, certo? Então, os fatos relatados não eram refutados, como a gente está dizendo, e também não contradiziam as leis e as revelações disponíveis já que Deus havia dado. A gente já falou de revelação progressiva. Então, nada do que os autores bíblicos vinham revelando contradiziam o que já tinha sido revelado. Agora, você já imaginou isso num período de 1.500 anos, como a gente já viu, 40 autores diferentes, e não haver essa contradição? Nem de assunto, nem de tema, nem de nada? Não é algo comum. Evidências externas. Eventos históricos são verificáveis das Escrituras. Ali tem dois exemplos ali, né? Em Jeremias e Lucas. São só exemplos de eventos, mas os eventos históricos aconteceram. Eu estava vendo outro dia um documentário que estão realmente dizendo, porque muitos dizem que Jericó não existiu, aquela história de cair as muralhas, onde já se viu, etc. Não. Já acharam Jericó, Jericó existe. Parece que a muralha, inclusive, era dupla, não era uma muralha normal, etc, etc. Então, eventos históricos são verificáveis. Até o próprio dilúvio. Há quem discuta, secularmente falando, se o dilúvio foi integral, se foi parcial, mas já as evidências do dilúvio estão presentes na natureza. A gente vê marcas do dilúvio. O NC estava perguntando para mim, eu vou deixar essa pergunta para vocês também, aonde a gente encaixa os dinossauros nisso. Cadê os dinossauros? Como é que eles entraram na arca? Eles entraram na arca, não entraram na arca? O tamanho que essa arca para caber par de dinossauro. Se você tem filho pequeno ou neto, é possível que ele faça essa pergunta para você. Como é que eu encaixo os dinossauros das Escrituras? Há pessoas que não estudam a Bíblia e dizem assim, nunca houve dinossauro. Mas como não houve dinossauro? Tem um osso, a gente vai lá, cava um buraco, acha um osso, né, vamos falar a palavra correta, que é um fóssil, você acha um fóssil e está lá o dinossauro. Como é que você vai dizer que não existiu? O NC fica louco, mas como? Aonde? Que parte? Que época? Cadê os dinossauros, né? Então, vou dar uma dica, Jó menciona um pedacinho de alguma coisa que parece um bicho grande. Mas cuidado na linha da história, como eu sempre insisto, para ver se o homem conviveu com o dinossauro ou não. Mas isso é outro assunto. Não é o assunto da nossa aula, mas a NC fica fazendo essas perguntas para mim. E eu estou dividindo com você. Geografia. Né? A Bíblia tem fatos assim relatados da geografia em detalhe. E essa geografia é apurada, existia. Então, no tempo que as escrituras foram escritas, a geografia estava presente. Ele diz morro, montes, montanhas, descreve onde é, e estava lá.
Para ser super rápido em termos de eventos verificáveis e como dão detalhes, alguém tem coragem de gastar um pouquinho da corda vocal para me ajudar e ler Jeremias, capítulo 1, de 1 a 3? Já que nós estamos falando de Bíblia, eu acredito que você tenha uma Bíblia aí, pelo menos você ligue uma Bíblia, se você não folheia mais, você consegue ler Jeremias, capítulo 1, de 1 a 3. As palavras de Jeremias, filho de Iquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Só um instantinho, Mário, você vai continuar. Olha só, ele começa dando toda a descrição, para você apurar do que ele está falando. Então, palavras de quem? De Jeremias. Quem? Que Jeremias? Pode ter qualquer Jeremias. Olha, filho de Ilquias. Mas que Ilquias? Um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Então existia uma cidade, não era qualquer uma, era naquela cidade, naquele lugar. Mas essa cidade podia ser qualquer lugar. Não, na terra de Benjamim. Então são fatos que são acuráveis, são acurados. Vai lá, Mário. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Um instantinho. Mais provas ainda? Então tá. Quando que veio essas palavras? Ele dá dia do calendário. Né? Nos dias de Josias. Que Josias? Filho de Amon e rei de Judá. Então, para não ter dúvida, quem era? No 13º ano do seu reinado. Olha quanto é específico. Se acredita, se isso aqui fosse mentira, a história já teria falado. Não existe, ele não reinou, não teve 13º ano, não existiram essas pessoas. Outros arredores, os contemporâneos, já teriam questionado um texto desse. E o último versículo, 3º. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Ok? Alguma dúvida? Se você está lendo isso e você é contemporâneo, você consegue identificar? Está claro saber onde é. Tem toda aí a acuracidade da informação. Esse é só um dos exemplos que eu separei. Um outro ponto, a revelação ela é contínua. Se a gente tem dificuldade hoje, né, não sei se vocês já tentaram escrever um livro ou um artigo muito grande, às vezes a gente tem dificuldade até de fazer uma redação hoje em dia, não é? De poucas linhas. Você imagina ter um livro, um compêndio, que passou por milhares de anos, por séculos e séculos, autores diferentes, geografias diferentes, e há uma continuidade nessa revelação. Vamos imaginar que isso fosse feito seja uma obra falsa. Então, as pessoas foram fazer um engodo. Gente, nem hoje a gente conseguiria fazer algo tão preciso que não houvesse erros de calendário como está aí. Como é que a gente consegue levantar isso por período de ano que as escrituras foram escritas? Ninguém acordou de manhã e escreveu. Ela foi sendo uma revelação, registrada essa revelação através da inspiração dos autores durante todo esse tempo. É fantástico. E como a gente já disse várias vezes, autores diferentes, locais diferentes e épocas diferentes. Só isso já é algo muito difícil de conciliar. Só essas 3 informações, quanto mais o resto. E para fechar, a gente ainda tem que as profecias foram verificadas. Então, grande parte das profecias bíblicas já foram verificadas e aconteceram. Então, as pessoas viram acontecer. Ele falou, aconteceu mesmo. Não era conversa. Senão a gente teria esse registro e as escrituras cairiam por terra em termos de credibilidade. Mas não, as escrituras são verificadas, as profecias foram verificadas. O que mais? As escrituras, então, não são um compêndio de livro científico. Você já olhou pessoas que querem pegar as escrituras e achar a fórmula da água? Entendeu? Saber como é que constrói um carro, faz café. Não, ela não tem esse propósito científico. Mas quando ela faz alguma referência a uma área da ciência, ela é extremamente precisa e não tem nenhuma informação errada.
Não tem nada nas escrituras que, quando ela menciona algo de ciência, seja na área da ciência que você quer, tenha uma informação que, não, putz, não, isso aqui é impossível, a não ser milagre, tá bom? Né? Quando você tem uma sarça ardente que não queima, aí é milagre, e o milagre justamente contradiz a ciência, por isso ele é um milagre. Então ele vai contrapor o esperado, né? O analisado cientificamente. Então, tudo que acontece nas escrituras, toda a informação que ela dá de ciência, ela não tem erro. Deixa eu ver se eu separei aqui exemplos. Deixa eu permitir aqui. Algum exemplo. Gafanhoto, deixa eu ver se tinha um aqui legal. Tem um que Eclesiastes 1,7 diz assim, olha, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles tornam a correr. Parece poesia, mas isso daqui está explicando o ciclo das águas. Aquela época ele já tinha, foi revelado, ele já tinha consciência do ciclo das águas, que a gente aprende na escola. Hoje os garotos aprendem isso, né? Mas a pergunta que os garotos fazem, como assim nunca enche? Não é isso? Como é que o mar nunca enche? Né? Como é que o rio nunca enche? Diferente de uma lagoa. Tem o ciclo das águas. Eu tinha separado um texto aqui legal. É esse aqui, ó. Higiene pessoal. Tá só 2, por causa do nosso tempo aqui. Realmente só 2. Higiene pessoal. Tirando das moças, tem várias orientações para as moças, né? Na época dos dias, etc., o que fazer. Eles não tinham microscópio, eles não sabiam de micro-organismo, mas eles já tinham instruções para as moças, e essas instruções não foram retiradas até hoje. Se você cumprir o que está lá com as moças, funciona, né, o nível de contaminação. Aí o texto de Deuteronômio 23, 12, 13. Olha que legal. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Para fazer o quê? Dentre as tuas armas, então a pessoa tinha que carregar, terás um porrete. E quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo te cobrirás o que defecastes. Já tinha instrução desde aquela época de sanitarismo, instrução de como ter as coisas limpas. Assim não tem doença. Os exércitos usam isso até hoje nos acampamentos. Está no meio do mato, seja o que for, você não deixa as suas necessidades lá, o que você fez, aparente, você cava. Esse para dar alguns exemplos. Se a gente tivesse tempo, tem uma coleção disso, é muito legal. Você ir vendo quando a Bíblia fala de algo científico, ela nunca foi contraposta. Apesar de eu tinha guardado no texto, ainda bem que eu não pus aqui, a gente não investe tempo nisso, mas até as estrelas. Eles já tinham incontáveis. Como é que eles sabiam que eram incontáveis? Eles não tinham telescópio, não tinham nada. Como é que eles sabiam que eram assim, incontáveis, milhares de milhares? Como é que eles comparam com a areia do mar? A areia do mar era possível ter uma ideia de que era difícil contar os grãos. Mas e o universo? Como é que eles sabiam de galáxias, essas coisas? Não sabiam, eles não tinham a precisão científica, mas nunca tinham contradição. Tá? Mário. Mano, o negócio é o seguinte, eu estou lendo lá em Deuteronômio e Levítico que o morcego é ave. O Velbe já me falou que não é. Tem mesmo em Deuteronômio, tem esse texto mesmo que faz isso. Então, esse é o exemplo que o Mário está dizendo, em que pessoas entendem que a Bíblia tem informação errada. Né? Contagem de pessoas, muitas vezes, a expressão que mostra um número de alguma coisa. Isso é bem legal, por isso que a crítica textual ajuda a gente nisso, que foi o tempo que a gente gastou com o Natanael. Mas, Mário, a próxima vez você ajuda o MC, tá? Não atrapalha mais ele. Dá nó. Posso ajudar o MC? Pode. Eles colocavam como aves, né, animais que não eram insetos e voavam, né? Tá vendo? A classificação da ave é nova. Isso. Eu acho assim, o MC precisa constatar que o ser humano descrito em caráter, psicologia humana, desde o Gênesis, não alterou até hoje.
É o mesmo ser humano, é verdade. Então, há milênios, né, já se fala no mesmo homem que é igual desde o princípio, em caráter, em psicologia, em visão de vida, de mundo, e inclusive de divergência. É verdade, é verdade. Então, vamos caminhar. Então, tem uma outra parte que as pessoas, outro tema que as pessoas questionam é como essa revelação foi feita. Já não sei, talvez vocês mesmos já tenham pensado, como é que essa revelação foi feita e como é que essa inspiração aconteceu. Aí eu gosto desse texto de Hebreus, né, logo no início, está aparecendo o texto aí para vocês, tá? Que está dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, então o autor de Hebreus, ele reconhece que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras diferentes aos pais pelos profetas. Então os profetas receberam diferentes formas. Alguém me ajuda com algumas maneiras de que essa revelação foi passada aos autores bíblicos e eles registraram isso através da escrita? Visões. Muito bem. Visões, o que mais? Sonhos. Sonhos. Anjos. Anjos. Maurício falou anjos. Pesquisa de campo também, não teve? Pesquisa de campo. Por favor, fale mais sobre isso. Agora eu fiquei contente. Pesquisa de campo. O que era pesquisa de campo naquela época? A da convivência, né, com Jesus, por exemplo, nos evangelhos, né, da participação ocular daquilo que eles estavam vivendo, né. Muito bem. Vamos tomar uma aula de bibliologia e eu vou ser mais chato, mais do que tradicionalmente eu sou. Quem escreveu Lucas e Atos? Quem escreveu? É Lucas, né? Foi Lucas, Então, até fiquei na dúvida, mas foi Lucas. Foi Lucas. Por isso que eu lembrei da pesquisa de campo. Isso. Então, ele começa a fazer um relato, não é isso? Olha, eu vou fazer um relato. Para Teófilo, né? É isso, para Teófilo. Então, foi uma pesquisa, por isso que eu lembrei na hora que você falou uma pesquisa de campo. Ele foi lá pesquisar. Com isso, eu vou deixar no cantinho aqui, a gente não precisa discutir isso agora, mas dizem que o próprio Evangelho de Lucas, na verdade, foi baseado em Pedro. Né? Ele teve muita conversa com Pedro, etc. Tal, então podia ser isso aí. Quem está dizendo é o Elcio, tá bom? Deixa num cantinho. Se alguém perguntar quem escreveu Lucas, você vai dizer que foi Lucas, etc. Mas as pesquisas, os relatos, foram feitos através de Pedro, por exemplo. Né? Vários textos que Paulo escreveu, como a gente já disse, ele ditou. Isso é verdade, porque ele não tinha mais condições até de escrever. Maurício, você falou alguma coisa? A carta de Judas, pelo que eu tenho visto, acompanhou muito o que Pedro escreveu. Também, é bem parecido, bem próximo às instruções. Maurício? Você falou do Antigo Testamento, né? Mas, bom, Hebreus está no Novo. Então, os milagres que Cristo fez também, como diz a Betânia, foi comprovado, né? E outros, muitos mais milagres que diz que a Escritura relata que nós não temos a informação do que seria. Né? Exatamente. Também tivemos revelações ou encontro da palavra, como em Esdras, Neemias, né? Que naquela época eles desconheciam parcialmente a palavra por causa do exílio, encontraram as escrituras, né? Já estragou a aula que vem, a hora que eles acham o livro, né? Que livro é esse? Abre esse livro, começam a ler o livro e ficam maravilhados, não é isso? É verdade, isso aconteceu. Mas então, resumindo, pois não. Eu ia colocar, muitas vezes no Novo Testamento a gente observa também que é como se eles esmiuçassem o que eles tinham em mão do Pentateuco, enfim, do Antigo Testamento, né? Perfeito. A gente já falou disso, vou reforçar. O Antigo Testamento é apoio, é um encaixe do Novo Testamento. Não consigo aceitar pessoas que dizem evangélicos, que simplesmente não, jogam o Antigo Testamento fora, ele não me serve de nada, porque o negócio agora é o Novo Testamento. Tá?
a gente já falou isso rápido para trás, ele é um encaixe. Quanto mais você estudar e entender o Novo Testamento, mais o Velho Testamento ou o Antigo, mais fácil o Novo vai se encaixar para você. Você vai entender muita coisa que acontecia. E a hora que a gente fala dos livros do período intertestamentário, você vai ver que eles têm muitos registros valorosos para a gente entender isso. Mas vamos caminhar aqui. Então, anjos foram usados... Elcio. Maurício, pois não. O Paulo. Paulo, desculpa. Quem mais citou e escreveu, citou principalmente sobre o Velho Testamento no Novo Testamento? O Senhor Jesus falou muitas vezes dele, citou vários livros. Jesus Cristo só usou as escrituras do Velho Testamento. Exatamente, ele não tinha outro livro, né, para se basear, é fato. Então, anjos, sonhos, como vocês disseram, visões, formas não conhecidas à época, muito diferentes à época, aconteceu com Moisés, Gideão. Lembra de Gideão? Tinha umas revelações. Quem que você vai pegar? Lembra da historinha de Gideão? A história de Gideão para contar para neto, estou vendo que tem uns avós aí, é fantástico. Aquele exército grande vai diminuindo, aí uma hora assim, quem abaixar para tomar água acontece tal coisa, quem não fizer tal coisa. Você pode estudar o que são generais, por que quebravam os tanques, o que significavam as tochas. Cara, aquilo é fantástico, né? A história de Gideão. Contar isso para moleque, principalmente, é muito legal. Natureza, né? A própria natureza. Tinha voz audível, a voz interior que a gente pode imaginar e entender, a consciência das pessoas. Sorte, né? Isso aqui não dá para a gente explorar aqui, mas é um tema muito legal para a gente bater um papo com o Inici, né? Explicar para ele como é que é essa história de sorte na Bíblia. Então, posso ou não posso jogar um dado para saber se eu caso ou compro uma bicicleta? Né? Faço isso ou não? Que eu posso, então, jogar na loteria? Não posso jogar na loteria, mas ele estava vendo lá que lançaram sortes. Lembra de Jonas? Como é que descobriu que era Jonas que estava pisando na bola lá no barco, no navio que ele estava? Lançaram sortes. No NC, ler esses textos assim tem um problema muito sério com lançaram sortes, entende? Mas as escrituras falam sobre isso, foram revelações através de sorte. E por meio de homens. Né? Deus também instruiu homens, usou homens para trazer revelação. Agora, nesses minutos finais, o que eu queria passar por vocês são, acho que para tentar encerrar a ideia de inspiração, algo muito importante. A inspiração hoje em dia é uma das coisas que é a minha opinião, entendo ser mais difícil e mais importante no meio evangélico. Porque as pessoas, eu não estou questionando salvação, tá bom? Deixa a salvação, a pessoa é salva, não estou questionando isso de maneira nenhuma. Mas quando você vê o que ela entende por inspiração, você já vê o que vem por aí, na cabeça dela, qual é a teologia dela. Então, veja, tem alguém que diz, eu estou me esquecendo o nome do cara, essa frase não é minha, que diz assim, a culpa de haver tanta gente ateu no mundo é o silêncio do cristão. Então, as pessoas tem muitos ateus no mundo porque o cristão fica calado, né? E um dos problemas que a gente tem é justamente a inspiração. Então, hoje em dia, eu vou ler o que está escrito, hoje em dia, afirmar que as escrituras são inspiradas não é o suficiente, vocês sabiam disso? No ambiente cristão, vamos abrir o círculo ainda, vamos dizer evangélico. Né? No ambiente evangélico, eu falei errado, na verdade no cristão, se você trouxer, por exemplo, os católicos romanos para dentro dessa conversa, eles são cristãos. Você falar que as escrituras são inspiradas, não há consenso. Sabiam disso? Já tinham prestado atenção nisso? Então é preciso entender o que as pessoas hoje pensam por inspiração. Então quando alguém fala assim para mim, Elcio, você entende que as escrituras são inspiradas? Eu entendo. E você? Também não, mas o que é inspiração para você? O que você entende por inspiração? É igual quando se fala hoje em dia, você aceita o Senhor Jesus? Aceito. O que você aceita? Aceito que ele existiu, que ele veio, que ele é filho de Deus, etc. Não. Mas você entendeu a obra e assim você começa a falar o evangelho. Porque só concordar que existe, até o diabo concorda e confessa. Ok? Então, vamos lá, vamos passar por algumas posições. Existe uma visão
que se diz que a inspiração é natural. Então, se você ouvir algum teólogo dizendo, não, porque a inspiração natural das Escrituras, e muitas vezes isso passa rápido, ele está dizendo o seguinte, olha, qualquer ação sobrenatural das Escrituras não existiu. Então, o que você vê lá de sobrenatural é lenda. Imagina, gente, para que precisa ter uma sarça ardente que pega fogo? Gente, vamos lá. Isso não muda nada. O que vai mudar no fim do dia? Se a sarça ardeu ou não ardeu? Ou se era só uma expressão para mostrar um milagre? Gente, vamos ser razoável. O que isso muda na minha salvação e na sua? Entendeu? Não tem nada sobre... Como assim mar abriu? Não existiu mar abriu, a gente passou. Não, gente. É uma expressão para mostrar poder, como foi difícil sair de lá. Entendeu? Como era terrível, como se passasse por um mar que abriu. Imagina, gente, não tem isso, né? Então, os escritores, eles foram pessoas de conhecimento avançado em religiosidade. Eles eram realmente como tem hoje. Você tem excelentes físicos, você tem excelentes geólogos, você tem excelentes astrônomos, que escrevem obras maravilhosas, que encantam. Você tem um Einstein, por exemplo, olha o que Einstein trouxe de revelação. Você tem um Michelangelo na área de artes. São pessoas maravilhosas, que praticamente não se repetiram. São extraordinárias. Por que não os autores das Escrituras também não eram extraordinários? Mas não tinha nada de extraordinário, sobrenatural, não, gente. Esse negócio é de Deus, está cuidando. Não precisa. Eles revelam e nada muda o conteúdo das Escrituras. Tá? Então, eles entendem que a inspiração é algo natural de conhecimento humano. O Elcio. Pois não. Eu sempre me lembro de uma passagem em Atos. Está lá em Atos 4, que diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instruções, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. O segredo daqueles homens, incultos e letrados, mas eles andaram com Deus, né? O caso de Noé, de Elias e outros, né? Então é o seguinte, né? Eram homens comuns, pescadores, mas o segredo é o seguinte: eles andaram com Jesus. Foi o que a gente disse, né? E não, você vê que esse próprio texto mostra a credibilidade deles perante a sociedade do que eles estavam. Eles são reconhecidos, tá, como discípulos de Jesus, no caso que o Paulo está levantando. Uma visão da inspiração chamada de espiritual. Então, os autores, eles estavam cheios do Espírito. Só isso. Então, não tem esse negócio de milagre. Eles eram muito religiosos, o Espírito Santo, né? Não tem essa expressão na Escritura, que se encheu do Espírito, estavam cheios do Espírito. Eles, no momento, estavam cheios de Espírito, eles escreveram algo em que estavam corretos. Então, eram pessoas comuns, nada diferenciam, e esses exemplos, tudo que eles faziam, diferem das pessoas que têm esse Espírito. Então, assim, tem gente que tem o Espírito Santo, tem gente que não tinha o Espírito Santo. Né? Principalmente se você levar esse contexto para o Antigo Testamento, estudar uma conversa legal. Então, assim, não eram pessoas normais, simplesmente elas eram mais espirituais do que as outras, então elas escreveram um texto diferente. Mas não tem nada de diferente, sobrenatural, ação de Deus, nada disso. Então, essa é uma visão espiritual da inspiração. Grau. Esse aqui é legal. Grau algumas partes das Escrituras foram mais inspiradas do que outras. Por isso que tem, gente, tô ajudando. Por isso que tem esse negócio aí de morcego que não é ave, que o Marião brincou, certo? Por isso que o Inici faz esse monte de pergunta, lembra? Vocês não responderam até hoje, mas quem matou Davi? Lembra que nós vimos o texto lá, quem matou Davi, quem era? Várias perguntas que a gente tem feito. Gente, tem grau, tem parte que ela foi inspirada. O resto, você acha que tudo, cada palavra, cada vírgula, cada historinha foi inspirada? Não, gente, peraí. Parte foi inspirada, a parte não. Tem, sabe assim, o recheio foi inspirado.
Mas, assim, aquela, né, arroz com feijão, o que não é mistura, que no interior fala que a gente come mistura, né? Se fala isso em outros lugares do Brasil, as pessoas se arrepiam. Mas a gente come mistura. Então, a mistura, ela era inspirada. O resto ali, não, o resto está compondo ali a refeição, etc. Né? Foi colocado ali só para completar. Então, partes são inspiradas e partes não. Alguns entendem que livros são mais inspirados do que outros. Então, alguns livros são mais inspirados do que outros, eu dou mais valor para esse. Qual é o problema principal desse tipo de visão sobre inspiração? Quem tem esse tipo de visão? Que consequências isso pode levar? O MacArthur, ele escreveu um livro, né, sobre assim, a palavra de Deus, dentre outros, né? Ele diz o seguinte, que às vezes a pessoa é a lei do arrepio. Aquilo que as escrituras, de repente, me faz eu arrepiar, isso é inspirado. Aquilo que ela não me faz não é inspirado, você entendeu? Parecido com o que a gente ouve hoje, né? Quando a gente sai do culto, hoje tocou meu coração, mexeu comigo. Se não, né? Para um, se não sai chorando, não funcionou. Mas isso é outra conversa, legal para a gente ter. Mas não deixa eu desviar por aí. Então, assim, mas que consequências tem eu imaginar de que partes das escrituras são mais inspiradas que outras partes? Que você não vai aceitar as escrituras por inteiro. Então, você vai escolher o texto que você vai achar que foi mais inspirado ou não. Então, você Mário, quebra o contexto todo das Bíblias. Eu não sei se chega a quebrar o contexto, mas é o seguinte, olha que legal. O que você acha que é inspirado, eu não acho. Você fica com a sua Bíblia, eu fico com a minha Bíblia. Então, poxa, você acha que é inspirado, eu acho que não é inspirado. Essa parte fala para você, não. E aí vem, então, o pessoal que pega firme nisso, que é o pessoal que entende que a inspiração é parcial mesmo. Não é que só tem grau. Ela é parcial. Então, algumas partes das escrituras são inspiradas e outras definitivamente não. Por exemplo, a gente acabou de mostrar no acampamento como a pessoa era orientada a sair, fazer suas necessidades. Gente, isso aí não é inspirado. Isso aí já faziam. O que Deus vai inspirar, escrever esse texto, esse pedacinho? Aquela genealogia, né, que quem já leu a Bíblia precisa confessar se não pulou esses capítulos. Se você pulou, você não leu as escrituras todas. Aqueles capítulos de genealogia, para que serve, na verdade? Aquilo lá é inspirado? Não é inspirado, gente. Que isso? Não é inspirado. A Jonas é uma lenda, uma historinha que conta do cara, muito legal, proveitosa, útil, mas não é inspirado. Como assim Jonas é inspirado, gente? Então, partes das escrituras são, partes não. Agora, normalmente eles gostam da parte que eles entendem que tem a ver com salvação. Não, o que vai falar de salvação é inspirado, até porque a Bíblia vai trazer salvação ao homem. Então, as pessoas vão montando Bíblias diferentes. Se elas podem fazer um resumo, a Bíblia dela pode até ter quantidade de livros diferentes, se a gente fosse imaginar no que é inspirado. As escrituras mudam até de tamanho. Textos históricos, geográficos, nome, genealogia, como a gente estava brincando aqui, isso não é inspirado. Gente, isso aí é relato, não é a mistura, certo? É só ali o que está ali para compor a refeição, para dar liga no negócio. Mas não é inspirado. Pois não. Se não me engano, eu não sei se é na Califórnia, tem um grupo, tipo de um seminário, que teólogos se reúnem. Eu li isso num livro do MacArthur. Diz o seguinte, cada teólogo pega uma bolinha azul, preta, então eles começam a dissecar as escrituras. Por exemplo, não sei se o número que eu vou falar aqui é o correto, mas, por exemplo, daquilo que Jesus disse, 13, 15% era verdade. O resto... Então é o seguinte, o teólogo concorda, ele coloca uma bolinha. Se ele não concorda, ele coloca outro. Então você vê a que ponto... Gente, por isso que é bem importante a gente ter o conceito de inspiração. Mas vamos caminhar que ainda não terminou. Conceitual. Então, veja, a inspiração de conceitos é verdade. Então, ideias, conceitos foram inspirados. Mas palavra não. Você concorda? Eu tenho um insight,
né? Tem um insight e tal, tive uma ideia, né? Não, isso aí foi inspirado. Agora, como eu registrei as palavras, o conceito, não, isso aí não, pô, eu fui inspirado, a ideia de inspiração, pô, eu tive um insight, não é assim que fala em inglês? Um insight tipo escorreguei, né? Um insight. Aí você registra do jeito que você entender. Não é inspirado. O insight era, a ideia era, mas a forma não. Por quê? Porque uma ideia ou conceito pode ser exposta de qualquer forma. Não tem uma forma exata de ter uma revelação inspirada e escrita, né? E ela continua sendo inspirada do mesmo jeito, gente. Espera aí, eu escreveria de outra forma isso aí que você está me dizendo. E por isso vai deixar de ser inspirado ou não? Então é conceitual. Os conceitos, eles são inspirados e as ideias. Tanto que conceito, por exemplo, que você pode pegar o tudo posto naquele que me fortalece e desenvolver uma tese à parte inspirada. Né? Tá, pode. Isso daí tá. Não, isso aí é legal. Ou melhor, não é legal, né? Mas é fato. É inspirado. É inspirado. Neo-ortodoxa, né? Um conceito neo-ortodoxo. Veja, é bem liberal. Então, aquele Barth está aqui, você já deve ter ouvido dos Barthianos, etc. Eles estão aqui, nessa vizinhança. Então, olha só, esses caras já têm, pelo menos eles têm personalidade. As escrituras não são a palavra de Deus, entenderam? Não são a palavra de Deus. Mas passam a ser palavra de Deus se uma pessoa encontra o Senhor Jesus nela, ou se essa escritura fala ao coração. Então, Deus, não foi o Senhor Deus que supervisionou, planejou, inspirou para escrever a revelação dele. São textos. Agora, Deus pode tudo. Então, quando Deus usa essas escrituras e toca por meio desta ferramenta o coração e a vida das pessoas, naquele momento, para aquela pessoa, no que ela entendeu, é inspirado. Mas não as escrituras como um todo. Elas nem são. Elas se tornam inspiradas no momento que alguém tem um contato e entende o plano de salvação. Então, a escritura é um produto humano falível. Então não precisamos brigar pela inerrância, não precisamos brigar pela superintendência de Deus, nós não precisamos brigar se o que é original, certo? Se são só autógrafos, se não é, número de cópia, fazer crítica textual. Não precisa, gente. É um texto falível mesmo, mas Deus usa esse texto falível, errado, imperfeito, para tocar e levar as pessoas a Cristo. Então, a Bíblia não tem autoridade por si só. Né? As Escrituras não têm autoridade por si só, mas elas são só um instrumento. Tá bom? Olha como é sutil. E isso acalma o coração de tanta gente, que em vez de eu defender um ponto, não, eu abarco esses conceitos e a coisa fica bem fácil. Cuidado, cuidado. Mística. A revelação de Deus não está limitada às Escrituras. Né? Então, até hoje, a revelação não parou. Consequentemente, as pessoas continuam tendo inspiração, só que elas não escrevem mais isso, mas elas contam experiências, ela acrescenta dados às Escrituras, elas podem oferecer novas revelações, porque as revelações não terminaram, e revelação é uma coisa mística, gente. Você quer dizer que quando Moisés estava lá inspirado escrevendo, não tinha um misticismo nisso? Ele não era diferente dos outros? Ele não tinha algo que não aconteceu com mais ninguém? Poxa, então é místico. E por que Deus acabou com isso? Por que eu não posso ter? Por que Moisés era melhor do que eu? Para eu poder também escrever e fazer uma revelação. Eu tenho o Espírito Santo. Por que eu também não posso escrever aqui um texto para o boletim de domingo inspirado? Por que não? Por que só as obras deles? Né? Então, Deus continua trazendo. E experiências, então, dos homens hoje têm o mesmo peso das Escrituras. Isso é um problemaço. É um problemaço isso. Quando as pessoas trazem sonhos, revelações, etc., e querem acrescentar e ter o mesmo peso que Deus me revelou. Com todo o respeito, o que ele queria revelar, principalmente a respeito dele, etc., já está nas Escrituras.
né? Ele pode trazer alguma coisa nova? Pode. Ele vai fazer isso? Extremamente improvável. Extremamente improvável que vá haver qualquer nova revelação. Então, tem o pessoal místico. Aí tem a inspiração que a Igreja Católica Romana entende. Por que eu estou escrevendo Romana? Para aproveitar aqui, a ideia de católica é universal, tá bom? Então, nós somos universais. Não a Igreja Universal que você está imaginando. Nós não somos, mas nós somos universais. Católico quer dizer universal. Agora, a romana, o problema está nesta Igreja Romana. A Igreja Romana, ela coloca o peso da tradição igual ao peso das Escrituras. E que só as pessoas da Igreja, que têm hierarquia na Igreja, conseguem dar divina interpretação do que está inspirado. E isso é um curso muito legal, né? O Guilherme tem um curso muito legal disso, a gente podia conversar disso outro dia. É muito legal, onde a tradição está no mesmo peso. Então, a revelação contida... Nossa, eu deixei um pedaço em... Desculpe. A revelação contida, ela leva um pedaço até de misticismo de uma coisa. Por exemplo, a partir do momento que a pessoa se torna papa, então ela começa a ter revelações, ela consegue interpretar a Escritura, e o que ela escreve e diz tem o mesmo peso das Escrituras. Então, as Escrituras por si só não são satisfatórias. Eu tenho a tradição toda da Igreja ao lado. Esse também é um assunto para o inicio, porque ele começa a perguntar até onde as tradições são importantes ou não no nosso meio. Esse é um estudo legal da gente fazer, né, da tradição da Igreja perante o nosso meio até hoje. Né? Se você parar para pensar, um detalhezinho só. Como é que a gente faz a ceia? Você tem uma tradição. Agora, se eu mudar isso, muda a ceia? É bem interessante esse assunto. E, por último, o que eu chamei aqui de protestantismo conservador, que vem da reforma. Então, é algo que a gente está ouvindo bastante na nossa geração, quer dizer, eu sou um cristão reformado, não é isso? Eu sou um cristão reformado. Vai valer a piadinha, não foi aquele que fez plástica, tá? Eu sei que ficou horrível. Mas não é o cristão que fez plástica, o cristão reformado, né? É o cristão que entende a reforma, né, da reforma da igreja. E como a palavra diz, não se quis construir outra igreja. O que muitos pensam, vão abrir uma nova igreja. Porque hoje tem gente que fica no chilique e fala assim, eu vou sair daqui e vou criar uma igreja para mim. Não, não é a nova igreja, é uma reforma. É restaurar, é mudar, é quebrar o que estava errado e colocar em ordem. Mas a mesma igreja. E acabou partindo a igreja. Nunca foi a ideia dos reformadores ter uma nova denominação, uma nova igreja. Eles queriam reformar. Por isso a reforma da igreja. Então, eu sou um cristão reformado. E dentre os solas que você já deve ter ouvido falar, eu entendo que a sola é a Escritura. Então, não há outro texto que fale do meu Deus. Não há outro texto que revele a Deus. Não há outro texto que fale ao homem. Só as Escrituras. Aí, no nosso meio evangélico, faço a ressalva de que muitos de nós, e eu muitas vezes também estou nisso, falo o seguinte, eu li fulano, eu li Beltrano, porque o livro do ciclano, o livro de Beltrano, começa a dar mais peso à literatura evangélica, e muitas delas de autoajuda, do que da própria Escritura. Então, eu já tive embates, aí eu sou o chato, né? Eu sei que eu tenho a fominha de ser o chato cri-cri, mas a pessoa vem assim, porque fulano de tal disse. Eu faço muitas vezes uma pergunta básica, eu já estou entregando para você. Quem é fulano de tal? Você conhece o autor? O que ele pensa disso e disso? O que ele fala disso? Não sei. Tá bom, né? É verdade. Muitas vezes a gente compra o livro pela capa. É verdade. E as Escrituras? O que as Escrituras falam sobre esse tema? Pois é. Então, não. As Escrituras têm que ser a lente principal. Né? Eu estava vendo o Ebenezer outro dia, Ebenezer usou uma expressão muito legal. Imagina que eu quero ver esse celular que está na minha mão. Eu preciso estar com as lentes das Escrituras olhando. Então, quando eu olho pelas lentes das Escrituras, eu posso fazer julgamento de qualquer coisa.
Agora, o que a gente tem feito é o contrário. Eu pego essa qualquer coisa e vou fazer julgamento das Escrituras. Não, porque o autor tal disse isso. Peraí. O que a Bíblia está dizendo? Ah, o autor tal está falando mesmo, e lembrando de coisas das Escrituras. Olha que legal. Eu não tinha visto isso. Ele está chamando a minha intenção das Escrituras. E não o contrário. O que a gente vê hoje são as pessoas enchendo as bibliotecas de autores evangélicos que não entendem nada de Escritura. O Paulo Berti citou o MacArthur. O MacArthur, eu estou olhando para frente aqui, eu fiz questão, além de ter eletrônico, fazendo propaganda, eu tenho a coleção dele inteira, eu estou olhando para ela aqui. É até superstição, não deixo nem ninguém encostar nela. Né? Só passo parte eletrônica, para ninguém sujar o livro. Mas eu tenho a coleção dele inteira. É um cara seríssimo com Deus. Eu tenho minhas divergências com ele. Mas ele já fez isso. Ele, com as Escrituras, me fez abrir e falar: puxa, MacArthur, eu não tinha pensado, não tinha visto isso. Mas eu vou nas Escrituras, a informação está lá. Sou eu que não tinha visto. Isso é um autor evangélico. Isso é um pastor verdadeiro que está na frente de uma igreja. Ele vai pregar as Escrituras, vai abrir seus olhos para as Escrituras e não trazer novas revelações. Os crentes de Bereia, né? Os bereanos, eles iam checar o que Paulo estava dizendo. Espera um pouquinho, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui no Antigo Testamento que eu tenho na mão aqui, se o que você está dizendo contradiz alguma coisa. Bem lembrado, Paulo. É fato. Ok? Mas, há pouco tempo eu vi um cara assim, pastor, ele foi fazer uma apresentação, né? Nos Estados Unidos, acho que sobre a justificação, no ponto de vista de Paulo, né, o apóstolo Paulo. Aí diz que ele fez uma explanação espetacular da justificação pelo que Paulo fala nas Escrituras. Né? Aí um outro pastor que tinha uma certa desconfiança chegou para ele e falou assim: nossa, mas que beleza essa explanação sua, e você crê nisso? Ele falou: não, esse é o ponto de vista de Paulo, o meu é diferente. Boa, excelente. Excelente. Muito bom. Mas, só reforçando o que você fala, ali Paulo já põe em Gálatas 1:8, né? Mas, ainda que nós, ou um anjo de céus, pregue o evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema. Seja amaldiçoado. É fato. É fato. Gente, a gente pode continuar conversando, mas para encerrar o tempo aqui hoje, dúvida, mágoa, angústia, trauma de infância, algo que você queira compartilhar para ficar registrado aqui? Legal. Deixa eu encerrar aqui para vocês começarem a conversar comigo, né? Vamos lá.